Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Uma noite fria, mas nem tão fria assim, né? Hoje pela manhã estava bem mais frio. Se imaginava que no entardecer fosse ser igualmente frio. Não, mas está uma temperatura bem amena, bem agradável. Dá para o torcedor colorado ir ao Beira-Rio. Jogo às 8 da noite, termina cedo. Dá para trabalhar no outro dia tranquilamente. O Internacional precisa da vitória. Em tese, o Internacional terá em campo o seu melhor time. Se a gente considerar que esse era o desejo do Odair, na cabeça do Odair é o melhor time. Por isso que eu falo em tese. Para o Odair, nenhuma dúvida. É o melhor time, é a melhor formação. Basta ver os que chegaram e jogaram. E a lamúria toda que o Internacional fez quando não puderam atuar, o Potker e o Leandro Damião. Então, Danilo Fernandes, Zeca, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Patrick, Potker e Damião. Se quiserem com Potker na direita, o Patrick na esquerda, Edenilson e D'Alessandro trabalhando a bola com o Dourado mais recuado, num 4-1-4-1, como gosta de jogar o Tite, por exemplo, e só o Damião na frente também dá. Até porque o Potker tem características de partir de trás pela direita e o Patrick andou atuando pela esquerda e tem essas características e até saiu bem. Depois eu não entendi a maçaroca que o Odair fez, porque andou jogando pela esquerda o D'Alessandro, inclusive em Clássico Grenal. Depois o D'Alessandro foi para a direita, né? Enquanto esteve centralizado, parecia que o Inter estava se organizando. Mas pontos altos hoje, a estreia do Zeca, a volta do Edenilson e, pela primeira vez, a formação toda titular. Não tem nenhuma ausência. E no banco de reservas, só a ausência do Wellington Silva, que está sempre lesionado. No mais, o Internacional tem todos os jogadores à disposição. Marcinho está indo para o Fortaleza e todos os demais, Luca, Rossi, Brenner, todo mundo à disposição do técnico Odair. Já há um certo desespero para o lado do Odair, porque a vassoura já começou a pegar, né? O Internacional demitiu o Jorge Macedo, vai anunciar hoje, muito provavelmente, o Rodrigo Caetano e, na sequência, se o Odair não der resposta, não tem outro mais para sobrar, né? Porque não vão tirar o presidente. Então, vai sobrar o Roberto Melo, muito provavelmente, e também o Odair. O Melo eu não sei, porque tem uma espécie de pacto, né? Daqueles, entrei com o Melo e saio com o Melo. Mas o Jorge Macedo também estava aí, nessa espécie de pacto. Inclusive, eu mandei um WhatsApp para um dirigente que me disse que o Jorge Macedo, em hipótese alguma, seria liberado. Isso no dia 23 de abril. Mandei perguntando sobre a possibilidade de sobrarem os dois, o Macedo e o Roberto Melo. E aí o dirigente me disse, não, nenhum dos dois, nós não vamos atender o anseio dos demais aí, só porque é uma pressão e tal, nós vamos ficar com eles, é convicção. Durou um pouco mais de um mês, ou menos de um mês, a convicção e dançou o Melo. Nós temos que entender, o Serginho Schiller é bem experiente nisso, o Marco Antônio Souza daqui a pouco chega, é bem experiente também, o Maurício Freitas já está acostumado também. Estamos vivendo um ano eleitoral no Internacional. Então, o que precisar ser feito, vai ser feito. Eu me lembro muito da frase que eu fiz no ano passado em relação ao Internacional na Série B. Não se preocupem, eu disse lá pelas tantas, quando o Internacional começou a patinar, que se precisar abrir os cofres, tendo ou não tendo dinheiro, o presidente Marcelo Medeiros vai abrir, porque o futebol é assim. Ele não ia entrar para a história como não tendo feito o Internacional subir já no primeiro ano. Então, contratou o Camilo, contratou o Damião, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nenhuma reserva de grana e acabou contratando. Por quê? Porque o Internacional estava ali pestanejando e poderia arriscar a não subida. E aí, para não arriscar, para aplacar as críticas que já eram feitas ao Gordiola, o Internacional contratou o Camilo e o Damião e, efetivamente, o time melhorou. O senhor vai bem, seu Serginho Schiller? Boa noite, Rec. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, Maurício. Tudo tranquilo. Estamos bem. Mas acho que concordo contigo. Acho que em ano eleitoral a coisa funciona desse jeito. Vamos investindo, tem que pagar, porque senão a conta estoura depois. Né? Senão a conta estoura. E aí tem que conseguir, tem que poder fazer a coisa funcionar. Não, e outra, se precisar, o Melo não acredito que o Inter vá
tirar, mesmo que não vá bem o campo. Mas se precisar tirar o Odair, o Internacional vai tirar. Eu acho que o Internacional, o Odair corre um risco, né? Se não ganhar hoje... Olha... Eu não sei. O problema todo que eu acho grave, que seria grave para o Inter, né? E aqui não é desejo, não tem nada disso. Imagina uma parada da Copa do Mundo, o Inter na zona do rebaixamento. Aí, olha, não é nada descabido, que depende muito da sequência. Depois vem um adversário chamado Corinthians, né? Boa noite, doutor Marco Antônio. O doutor Marco Antônio já está na conversa aí. Mas o Odair, se o Inter empatar hoje, sai da zona, mas é pouco. Sai? Sai Porque o Atlético Paranaense tem 5. É que eu tinha olhado a tabela. Mas só não é que o Inter não tá em. O Inter não ficou em 17º? Não. O Internacional ganha do Ceará. Então acho que eu olhei antes de terminar o jogo ontem. Pode ser que fosse isso. Ceará e o último. Dá uma conferida aí, Maurício. E o último é o Paraná. É o Paraná. É isso aí. Bahia, Ceará e. Bahia, Ceará e Paraná. Tá, mas não, tudo bem, tá. Bahia, Ceará e Paraná. Tá, e o Inter está em 16º. 17º. É o último ali, o primeiro da ponta para sair. Empate, tá. Sabe por que o Atlético não caiu ontem? Porque não tomou mais um gol. Esse Abelão, hein? Só uma brincadeira esse Abelão. Mas quase ao invés de fazer uns 3-0, né? Mas o número de gols marcados do Atlético... Marcou 7 e levou 8. E o Inter só marcou 2 gols. Sim. Marcou 2 e levou 3. Por isso que -1 é o salto. Então, se o Inter já empatar, o Inter vai a 6 pontos e não passa, só passa do Atlético Paranaense. Sobe uma posição. E pega o Corinthians aqui no domingo, né? O Corinthians aqui no domingo. Mas como o Inter está com todos os titulares, nada serve para salvar a pele do Odair. O Marciano, que é lá do Hotel Embaixador... Tá, mas aí vamos lá, vamos parar um pensar um pouquinho aí. Tira o Odair aí. Pois é. Mas você marquei. Já chegamos lá. O Marciano tem uma tese. Se o Internacional não ganhar hoje, assume Carpegiani e Rodrigo, que saíram do Flamengo juntos. Paulo César Carpegiani e o Rodrigo Caetano. Mas o Carpegiani não tinha um problema, que ele não comentava, não vivia reclamando? Aí... O problema é que o Internacional tinha algum problema com ele, que acho que ele treinou, acho que o Inter uma vez, não? Não, 2 vezes. Duas vezes ele treinou? As 2 vezes eu acompanhei. Uma até eu estava dentro do veículo, mas não era setorista. A outra eu era setorista. O Carpegiani tem um sincericídio. Meu amigo, o Carpegiani dá uma entrevista, é uma bomba. Né? Se ele estiver descontente contigo, ele vai dizer que está descontente contigo. O Carpegiani, ele tropeça nas palavras. Aprendeu muito, com certeza. Que uma foi em 85 e a outra foi em 89, faz 30 anos. E a outra situação que se dizia, o Marco Antônio acompanhou mais de perto isso, se dizia que ele tinha colocado o Inter na justiça, lá em 77, quando os próprios dirigentes diziam que tinha que estar na justiça para receber o fundo de garantia. Sim, que vai poder aquela situação que aí não pode reclamar depois, né? E parece que foi esse o caso até, inclusive. E a outra, em 85, ele brigou com o Arthur Dalegrave. Que o Dalegrave tirou o Carpegiani, tirou outros dirigentes, Elias Freitas e tal, e colocou o Daltro Menezes para treinar, ou entrou o Arthur junto com o Daltro. E aí eu me lembro até da frase do Elias Freitas, que era diretor do Internacional: quanto mais eu convivo com os homens, mais eu admiro os cães, para ver o nível que estava de relacionamento. E o Carpegiani ficou marcado, porque o Carpegiani é um dos maiores colorados que eu conheço. Quando o Inter estava para cair a primeira vez em 2002, eu me lembro de uma ligação do Carpegiani, dizia: mas não podemos deixar o Internacional cair. A imprensa não pode. Vocês têm que fazer uma campanha entre os ex-colorados, eu, o Figueiredo, o Falcão... Mas então, eu posso te dizer uma coisa? Então, eu não sei se é um bom técnico para o Inter. Estou falando sério. Sim, falando sério, porque esse é o problema. Esse é o problema. Desespero ao ponto de me ligar e dizer: olha, eu quero me oferecer para gravar um spot aí, para chamar o torcedor, nós não podemos deixar o Internacional cair. E aquele o cara que se é um apaixonado, o cara ter torcedor é uma coisa. O Renato, por exemplo, a gente sabe que é gremista. Mas não é uma coisa assim de... Eu, muitas vezes, os caras me dizem assim: coloca o Carpegiani na enquete aí, quando o Grêmio está sem técnico. Não adianta colocar o Carpegiani, não vai ter. O Falcão, em 2000, se reuniu com a direção do Grêmio. E não foi. Acompanhou, não foi. Indicou o Tite. Inter, aliás, que foi divulgado oficialmente agora, o D'Alessandro está fora do jogo. Teve um entorse. Eu vou buscar aqui o termo correto que foi utilizado na divulgação. Um entorse no tornozelo esquerdo. Sabe que eu estava ouvindo o noticiário? Por isso o D'Alessandro está fora. Eu não sei se é porque eu tenho o nariz grande. Eu estava ouvindo o noticiário e estava sentindo o cheiro de alguma coisa diferente. Por quê? Antes do efeito suspensivo, o D'Alessandro, ele era dúvida. Ele estava naquela, joga, não joga, foi suspenso. Ok. Aí tá, mas vai ficar no banco? Nem no banco. Está fora, inclusive, do banco.
O time do Inter, confirmado... O efeito suspensivo é pro segundo jogo. Então, não, o efeito suspensivo pro Potter. E pra ele também, né? Porque... Não, mas pra ele tá fora do jogo? Não, tá, mas é porque o efeito suspensivo... Para ficar primário. Não, mas, doutor, só para concluir, para continuar primário. Mas porque ele tem o agravante do Grenal. Entraria no Seria um agravante no Grenal? Teria o segundo julgamento, que é agora, né? Como possibilidade de ampliar a pena. Sim. Mas o D'Alessandro, ele não estava no mesmo artigo do Potter. No mesmo artigo, não, no mesmo problema. Estava sim, era contra o Flamengo. Era contra o Flamengo. Era o mesmo? Era o mesmo. O Inter confirmado, Rec. A gente vai passa a bola pro Marco. Quem é que vai jogar o Nico Lopes? Joga na frente, joga um Potker, Luca e Damião. Vai jogar o Luca. 4-3-3, de certa forma. Os três do meio são Dourado, Edenilson e Patrick. O Inter, Danilo Fernandes, Zeca, Moledo, Vitor Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson. Aí na escalação oficial o Inter coloca Potker, Luca, Patrick e Damião. Mano. 4-2-3-1. É isso aí. 4-2-3-1. É isso mesmo. Puxa um para cada lado. Só que em alguns momentos 4-3-3. Na função do D'Alessandro vai jogar o Patrick, que jogaria no lado esquerdo. Então já muda bastante. Doutor Marco Antônio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício. Doutor Sérgio, boa noite. Tudo bom? Já conhecia o Serginho Schiller? Né? Sim, já tivemos juntos aqui várias vezes, no Grêmio também. De nome. Boa noite aos telespectadores. Olha, Rec, isso vai acontecer de novo. Quantos anos tu está na imprensa esportiva? Que eu me lembro, 33. Não. Na verdade, alguma vez na tua vida, tu viste um jogador não ser escalado por desconforto muscular e fazer aquecimento para entrar durante o jogo? Não, tu viste alguma vez na tua vida, nos teus 33 anos de experiência? É que antigamente não tinha esse migué de desconforto muscular. Era lesão muscular ou estava inteiro. Não, tu já viste um jogador... desconforto parece uma semi-lesão. Não. Não, então tá bem. É a possibilidade da lesão, né? Tu já viste um jogador... Aquecer normal. Que não foi escalado porque está com problema muscular, fazer aquecimento para entrar durante a partida? Não. Aí tem coisa. Ou isso se chama um amarelão muito grande. Não, mas hoje? Não, eu tô te falando. Torce, né? Eu tô te falando do Grenal. Mas o senhor viu a entrada do D'Alessandro, do Camilo no D'Alessandro? Essa imagem circulou aí. O Camilo entra rasgando por trás no D'Alessandro num trenicho. Bom, mas em primeiro lugar... Podia entrar com essa vontade no jogo também, né? A bandeirinha pra rua. Aquele lance ali é cartão vermelho direto. Tinha que dar uma dosada, né? Mesmo que seja no companheiro de... Podia jogar com a vontade. Mas se for no companheiro de equipe, também toma o cartão vermelho. Sabe, Rec, que eu sou daquelas pessoas que eu admiro o espírito de briga do D'Alessandro. Acho bacana o cara ser como ele, assim. Você acha que ele virou o fio agora? Não. Mas isso é fora de campo. Eu acho que uma pessoa como ele, assim, que defende, né? Tá bem, eu aceito. Eu admiro. Até agora, tu é assim também, né? Agora, dentro de campo não pode ser. Não pode. Acaba comprometendo, né? Não, mas olha aqui, ó, ele até hoje está jogando pela benevolência dos árbitros. Se os árbitros fossem um pouquinho mais rigorosos, se os árbitros tivessem um pouquinho mais de personalidade. Eu não tenho procuração para defender o D'Alessandro, mas aí a gente entrevista os árbitros. Os árbitros, não, baita cara, é uma moça, é o jeito dele, ele gesticula. Mas se o cara é árbitro e não está apitando, ele está em casa vendo o jogo. Ele deve ficar constrangido com os gestos que ele vê, que ele faz. A não ser que como árbitro, ele conhecendo, ele saiba que aquilo ali... É teatro. Não, que não é... Ele está vendo aquilo ali, ele tem uma visão daqui a pouco diferente da gente. Não, mas só um pouquinho. O que os árbitros dizem é que ele joga para a torcida. Que ele gesticula, grita e não está dizendo nada. Isso não pode, pela legislação não pode. Não, mas é isso que eles dizem. Lembra o que o Gaciba contava do Zinho? Que o Zinho ia para cima dele e disse, tu tá apitando cada vez melhor, né? Pô, entendeu? Eu sabia que o Pelé fazia essas coisas, que eu sabia que o Pelé disse que ia xingando os caras. Né? Os caras dizem que o pior dentro de campo era o Tcheco. E aí foi da tua época lá no Grêmio. Eu não me lembro. O Tcheco ia para cima do árbitro, que xingava os árbitros. Vários árbitros. Olha, o Reco sabe que eu fui um admirador do Tcheco. Mas tinha uma coisa que me irritava, eram as reclamações. Ele chegava muito junto. Ele estava sempre grudado no árbitro. Acontecia a falta, ele estava grudado no árbitro. Mas eu não achava que ele era indisciplinado.
Até porque ele raramente ia expulso. Não, raramente Não fazia? Não, ele tomava cartão a toda hora. Mas expulso direto? Por não, violência? Não, violência não, ele ficava... Reclamação. Não, eu não me lembro de nenhuma expulsão dele. Não, mas tu tem razão. Violência. Os árbitros levam muitas vezes livre do Alessandro. No jogo contra o Flamengo, foi uma vergonha. Ele não tomou cartão naquele jogo. Tanto é que o árbitro ficou uma rodada sem apitar. E é o melhor árbitro brasileiro, ou um dos melhores. Luiz Flávio de Oliveira. Uma das melhores que eu vi com relação ao Grenal foi de um ex-colega nosso de imprensa, que eu não vou citar o nome aqui, não por motivos de coisa, mas até porque eu não tenho autorização. Ele disse que os pênaltis no Grenal, os 2 pênaltis no Grenal, até o D'Alessandro daria. Até o D'Alessandro. Não, mas isso aí dá pra dizer porque todo mundo Até o D'Alessandro daria. Os todo 2 mundo pênaltis diz, no Grenal. Esse saiu o D'Alessandro marcaria. Faltou um árbitro mais ambientado com o clássico. Vocês falavam antes na saída do clássico é boa. Na saída do Odair. E eu vou dizer uma coisa, eu se fosse dirigente do Internacional e se não tivesse sido uma ordem minha, na segunda-feira ele estava despedido. Se aquilo não foi um consenso entre o treinador e diretoria, o goleiro do Internacional... Um time como o time tem que estar à altura do clube. Um time não pode entrar como o Internacional entrou em campo, que aos 3 minutos o goleiro estava fazendo cera. Não pode fazer isso no clássico. Num clássico precisava ganhar ainda por cima. Porque o Grêmio, no outro Grenal, o Marcelo Groi fez cera no início. Claro que fez, o resultado é um mata-mata. Era 180 minutos. É um mata-mata. Isso aqui o Grêmio estava ganhando o jogo. Bem diferente. Aos 10 minutos ele foi advertido pelo árbitro. Mas que é isso? E o árbitro não deu cartão pro Danilo nesse jogo também. O árbitro advertiu, daqui a pouco desistiu. Tinha que ter dado cartão pro goleiro. Mas o Rec, eu nunca tinha visto uma coisa dessa num clássico. Não, 3 minutos. Eu comentei o Grenal. Primeiro escanteio, cera técnica. 10 minutos. Advertência do árbitro. Desculpa, eu te atropelei, mas olha aqui, ó. Eu comentei o Grenal. Segundo tempo, o Inter deu um chute do Rossi a esmo. Foi um chute, assim. Chutou. Só. Um tempo inteiro. E outra coisa. E tinha medo de há muito tempo eu não vi um domínio tão grande numa partida. Agora, e que falta fez o Cruel, hein? Ontem no Grenal. Hoje toquei flauta amanhã. Ontem no Grenal. Daqui, ó, eu não me engano. Ontem. Tu te engana também, de vez em quando tu te engana, mas não nesse caso. Não, centroavante, tu vê quando o cara, pelo menos alguma coisinha tem. Claro. Até o Bobô aquele fazia gols. Rec, o Dario foi consagrado no Brasil. O Dario foi consagrado. Não, e agora... E vou dizer o seguinte... E o pior é que eu não conhecia o Jael, né? O psicológico... O problema, vou dizer... O problema do Jael no começo era assim, até o psicológico. O cara ficou numa pressão. Começou a não... Primeiro ele não jogava, né? Aí... Não, começa a dele já foi. Ele chegou no Grêmio sem origem. Sim, e machucado. Aí não jogava. Aí ficou lá, sei lá, 4, 5 meses sem jogar. Ele teve a mesma lesão do Douglas, ficou 6 meses fora. Ou entra, aí tu começa a pensar, um centroavante está 6 meses sem marcar gol. Isso é uma verdade. Porém, está 6 meses sem marcar, mas não joga. Então aí passou o ano inteiro aqui e não marcou gol. O centroavante passou. Mas nesse ano inteiro, quanto tempo ele jogou? Isso não é dito. Isso não é pensado. E aí começa, claro, e começa o psicológico. Ele chegou a jogar, acho que uns pedacinhos. Mas muitos pedacinhos. Não. Aí é que eu abracei o Jael pelo seguinte, porque o massacre era um massacre burro, Sim. Com todo respeito. Ele tinha participado do gol contra o Lanús aqui. Já tinha? Sim, Edilson Cruz, ele toca sim, não, tô dizendo assim, é que acho que as críticas vinham essa partir dali, acho que a coisa começou a mudar com ele. Não, seguiram? Aí, de novo a estatística, não tinha feito nenhum gol. Sim. Aí entrou bem lá, de novo contra o Lanús. Foi bem contra o Pachuca. Foi bem, entrou, deu uma agitada ali contra o Real Madrid. Não, para a banquinha. Sim. Para a banquinha. Não fez nenhum gol. Ele começou a mudar no gol que ele fez no Grenal. Ali foi que a coisa mudou. Porque já tinha o primeiro gol que ele tinha feito 2 gols de pênalti, eu acho. Antes do Grenal. Ou um de pênalti e um outro. Não, e aí depois. Foi na série de pênaltis lá no final do jogo. Lá. Não, e depois acho que ele fez um gol de pênalti numa partida. Não, ele fez contra o Independiente um gol de pênalti que foi importante também. E aí depois. Mas aí na série de pênaltis. E depois acho que fez um gol de pênalti num jogo. Contra o Novo Hamburgo. Contra o Novo Hamburgo. Acho que o primeiro gol dele foi. E aí depois passou um pouco e aí fez o gol no Grenal. Um jogador que entra em 4 jogos, citaste Lanús. Estou meio assustado com o André. Citaste Lanús,
Bom, mas tu tá assustado se tu não olhar o histórico dele. Não, mas aqui com o time certinho e o esquema que é para ele, porque o esquema é parecido com aquele Santos, que tinha o Ganso, que tinha o Wesley, que tinha o Robinho e que tinha o Neymar. O Grêmio tem Arthur, o Grêmio tem Luan, o Grêmio tem ele, o Grêmio tem Everton e o Grêmio tem o Ramiro, que tá, olha que jogou o Ramiro ontem. Que vem jogando há horas. O Ramiro ontem pifou eles umas 3 ou 4 vezes. Ó. O Ramiro fez força pro Grêmio ganhar o jogo, porque teve uma hora que só ele estava vendo o jogo. Pô, mas ele acertou os cruzamentos, ele encontrou o companheiro desmarcado, ele lançou no ponto futuro pro PP, lançou pro Lima, ele permitiu que o Lima concluísse aquela outra jogada. Quer dizer, pô... Mas se pegar os 4 jogos decisivos que o Grêmio jogou o ano passado, e não foi jogo contra times pequenos. Lanús, o Independiente, o Pachuca e o Real Madrid... Não, vou te citar mais um. Não, mas... Vou te citar mais um. Os caras chegaram cansados aqui, mas muito afim de ganhar do Grêmio, fizeram 1-0 e estavam enchendo o saco, meteram uma bola no poste. O Renato botou o Jael na hora, depois que tomou a bola no poste, que se acontece aquilo ali, ia ficar 3-2, porque o Grêmio ganhou 3-0 lá, né? Ou 3-1. Lá foi 3-0. 3-1. Se os caras fazem um gol aqui, e era o segundo gol, tocaram a bola no poste, ele meteu o Jael, acabou. Não jogou mais no Barcelona. Não jogou mais. O que houve nesses 5 jogos? 5 jogos. A entrada dele mudou. Mudou o jogo. Mudou todos os jogos. Depois desse jogo com o Barcelona que eu comecei a defender o Jael. Não. Para um pouquinho. E aí chegaram aqui, começaram a encher o saco, o Renato botou o Jael, acabou com eles. Então não. E aí eu tenho não aceito mais estatística. E aí eu tenho 2 testemunhas aqui, viu? Aí nesse jogo ele meteu uma bola no poste também, contra o eu tenho 2 testemunhas aqui, que sempre que o Jael fazia um gol, tinha uma boa atuação, eu corneteava os 2. Mandando um WhatsApp para os 2. Não, mas eu defendi o Jael desde sempre. Eu sei, mas é sempre para ficar. Não, mas até... A corneta registrada, eles seriam testemunhas da tua... Sim. Pode entender. Pra gente não deixar passar o erro como se fosse uma verdade. 3-1 foi o agregado, com 1-0 aqui, foi 3-0. 3-0 lá. Mas os caras meteram uma bola no poste. Faz o 2-0, começa a ficar complicado. Se os caras metem um 2-0... E daí eles iam descansar, porque estavam cansados mesmo, iam dar um bico. E tinha aquele Caçares, ponteiro, e aquele Alves, Jonathan Alves. Pô, os caras vieram aqui, o Caicedo e Jonathan Alves. E encheram o saco do Grêmio. Pô, será? Então, pois é. Tanto que assim, porque o 3-1 ficou marcado pela defesa, né? A defesa do Groi que impediu o 3-1, aquela que dominou o mundo. Não, os caras fizeram um gol. E que depois fez uma muito parecida no Grenal. Quem fez foi o Lanús. E que depois fez uma muito parecida num chute do Damião, não foi? Quem? O Groi. Não, ele fez uma parecida na final. Na final contra o Grenal. No Grenal, quem foi que ele fez? Não, foi contra o Lanús. Pro outro lado. Não, foi contra o Lanús, no chão. Foi mais difícil ainda. Aqui teve claro, no Grenal. O cara cabeçou pra baixo, ele pegou igual. Aqui teve parecida no Grenal que o Marco tá falando, é uma chance do Rodrigo Dourado. No final do segundo tempo. Do segundo clássico, o primeiro dos Matas. O clássico da Arena. Ele pegou uma bola em cima do Patrick e uma do Dourado. Vocês não me perguntaram, mas já que eu não... Faz tempo que eu não venho aqui, que não me convido, sabe? A gente não é mascarado, tá sempre em Brasília. Eu? Sabe quanto tempo eu não vou a Brasília? Assim, é mentiroso. Mas esse teu nariz não é de italiano, é de mentiroso. Pô, mas que barbaridade. Quem tá culpado? Mas que barbaridade. O que eu disse pro Serginho? Serginho, o que eu falei pro Serginho antes de começar o programa? Eu fico sabendo dos convidados na hora, porque os convidados são todos bons. Nós temos uma lista dos nossos prediletos e o senhor está entre eles. Bom, mas então deve ter muita gente na minha frente. Não, que o Marco... Competência da produção. Maurício e Bruno. O problema é que o Marco toda semana tá fazendo check-in em viagem no Facebook, de carro. Vocês nem tem programa fim de semana? Não, mas é que as postagens são durante a semana. Mas é pior ainda, tio. O cara... eu confesso... Eu acesso. Os 2 são mentirosos, tio, mas que bárbaro. Eu fazia tempo que não via, mas é porque eu fiquei um tempo sem carro. Até fui convidado, mas a minha carteira ficou um mês apreendida. Hoje eu fui falar com o ex-vereador de Porto Alegre, como é que é o nome? Até te mandei o print do telefone dele. Luiz Braz. Eu disse, pô, não vai no meu programa, nunca fui convidado. Disse, não. Quantas vezes eu falei no Luiz Braz? O Luiz Braz é um gremistão, assim, mas daqueles que, como vocês, assim, sabe falar, que se expressa bem, e acompanha o dia a dia. Sim. Porque às vezes não adianta o cara vir aqui delirar, não sabe o que está falando.
Mas aí Mas o falando sobre o técnico Tite, eu vou dizer o seguinte: reconheço nele um grande treinador, mas não gosto dele como pessoa. Não gosto. Acho que o que ele fez com paixão no Grêmio é inominável. E aquilo ali é reflexo do caráter dele. Eu não gosto. Não gosto. Esse ar de porque aquele ato ele podia ter pensado. Esse ar de padreco dele me faz mal. Faz mal, não gosto. O cara que tem a postura, a imagem que ele transmite, não faz o que ele fez com o Paixão. E que o Paixão teve tanta grandeza que passou por cima. Só que aquilo é o reflexo do que ele é. E outra coisa, levar o Fagner, isso é a velha, é peixinho, é ovelhinha. Só pode ser. Algum de vocês... Começou a lesionar tudo que era lateral direito. Clareou pro Fagner. E sabe que ele chegou a falar no Edilson para mim, numa entrevista. Não, e espontaneamente. Sim. Não, mas só um pouquinho. Acho que lembra a entrevista que ele gravou aqui, né? Isso. Machucou o Daniel Alves, quem mais? O Danilo estava jogando na meia cancha, ele teve que levar para lateral. Ele tinha mais um outro que ele tinha convocado. Não, que joga lá no Bayern, como é o nome dele? O Rafinha. Rafinha. Ou tu acha que o Rafinha não é melhor Mas que o o Rafinha lesionou. Antes. O Rafinha Não, antes, podia estar na lista. Não, mas o Rafinha lesionou nessa reta final. Não, mas podia estar na lista. Mas aí, pra desmanchar essa lesão do Rafinha, o Fagner também estava lesionado? Ainda tá. Não jogou ontem porque estava lesionado. O médico foi fazer uma revisão nele lá. E outra coisa. Sã consciência, só levou o Cássio porque era do Corinthians. O momento era do Marcelo. Mas não tem nem dúvida. Nem dúvida. Eu achei que ele ia levar o Neto, porque eles estão com uma europeite, né? Foram 3 jogadores que atuam no Brasil só. O Jeromel, o Cássio ele e o... tentou convocar o Diego Souza, mas os caras foram dando os doces, né? Lá atrás ele convocou o Ricardo Oliveira, mas está com 38 anos. Tinha jogador... Para levar? Para levar. Alguém que seja um pecado não levar? Alguns vão dizer o Arthur, mas... Sinceramente, gente, o que o Arthur jogou esse ano de jogo assim? Não, esse aqui ele arrasou com o jogo, merece estar na seleção. No ano passado eu consigo lembrar. Mas eu vou dizer assim, acho que... Esse ano tá difícil. Porque ele teve lesionado muito tempo. Tudo bem, mas assim, tem alguns jogos que ele fez assim. Primeiro tem esse histórico dele no ano passado. E o Arthur é um cara assim... jogou mais que o Arthur. Eu acho que os dois jogaram, minha opinião, os dois jogaram de uma forma semelhante. Tá jogando muito também, mas assim, é que o Arthur, ele não é um jogador, ele não é o cara que vai pegar e ele vai resolver. Ele faz o time do Grêmio jogar, assim como o Maicon. Tu vê, sempre a bola tá passando por ele, cara. Dá o toque certo, assim. E eu ouvi, acho que o PVC falou teve um jogo que ele fez 109, ele teve 109 passes, ele errou 3 passes. Não, tem uma outra coisa. Passezinho curto, mas assim, quem tem que se matar é o Ramiro. Mas dá. O input quem tem que dar é o Ramiro. Ele deu no Grenal ou no Moreira. Então eu acho que o Arthur foi uma injustiça. Mas é um crime, assim, um clamor nacional. Não, o Arthur tinha que estar na seleção. Não aconteceu como com Ganso e Neymar, por exemplo. É bem distante. Não, claro. É bem abaixo. Não é uma até porque eu acho que até porque tem mais um detalhe, tem mais uma coisa. Acho que quando foi Neymar e Ganso, acho que eles já até me corrija se eu estiver errado. O Arthur surgiu nos 6 meses do ano passado, no segundo semestre do ano passado. Sim, o Arthur surgiu em maio. E o Ganso e o Neymar, eu acho que tinham mais tempo já um pouco mais de tempo. O Mano Menezes deu uma ganhada histórica no Vanderlei Luxemburgo. O Mano Menezes é um cara inteligente. Ele fala, ele não dá muita porrada, mas quando ele dá, ele sabe o que está falando. Ele sabe que ele disse o seguinte: Vanderlei Luxemburgo deu uma entrevista dizendo que o Dunga errou, que tinha que ter levado o Ganso e o Neymar. Aí foram no Mano Menezes. Era uma série de ex-técnicos da seleção. Ex-técnicos da seleção, não. Técnicos graduados. Que até então o Mano não era técnico da seleção. O Mano entrou exatamente depois. E aí o Mano disse assim: engraçado, Luxemburgo deixava o Ganso e o Neymar na reserva do Santos e está reclamando que eles não foram para a seleção. Quem era o técnico quando surgiu? Quem é que lançou o Neymar e o Ganso no Santos? Quem era o técnico? O Muricy passou por ali antes. Eu acho que não, acho que tinha um outro técnico. Se perguntar para o Celso, foi ele. O Celso foi o Diego e o Robinho. O Celso foi o Diego e o Robinho. É? Mas é que há uma coincidência, depois surgiram outros 2 craques. Sim. E ali o Grêmio jogou com o Santos. O Silas pegou e fez um grande jogo, um grande enfrentamento com o Santos, o Grêmio fez. O Santos era muito superior e o Grêmio foi às ganhas, fez 4-3 aqui. E se o Grêmio faz 4-2, ia classificar o Grêmio.
É que o Robinho acabou fazendo um gol no final. O Santos fez 2-0, o Grêmio virou para 4-2 e o Santos diminuiu para 4-3 com o gol do Robinho no finalzinho. E aí acabou o Santos classificando. Na estreia do Neymar no Santos, foi o que eu busquei já. Foi com o Índio. Foi em dia 7 de março de 2009. Contra o Índio. O técnico era Wagner Mancini. Mas nesse jogo contra o Grêmio não era o Wagner Mancini. Ele estreou no Campeonato Paulista de 2009. Esse é do Robinho ou do Neymar? Do Neymar. Neymar. Tá falando Então o Mancini teria lançado o Neymar, seria isso? No Neymar. O 2010 aqui... E o Ganso? Eu vou buscar o Ganso aqui. Um que acabou tendo problema com eles foi o Dorival Júnior depois. Sim. Né? Dorival, os dois. Teve problema com os dois. O primeiro cara foi levado como camisa 10 para a nova seleção do Mano Menezes, nos Estados Unidos. O Ganso, não foi? Foi o Ganso. Mano Menezes levou o Ganso, não levou o Neymar. Levou o Neymar para reserva. E eu acho que mas nessa pergunta que tu tinhas feito, Maurício... Estou tentando me lembrar quem é o técnico do Santos. Mancini. 2010, contra Grêmio e Santos, Copa do Brasil. E nessa pergunta, Maurício, que tu tinhas feito, quem é que... Olha, entre o Tyson e o Luan, O Luan é mais jogador. Mas aí ele explicou, né? Explicou. Ele tinha queimado o Luan naquela entrevista pro UOL. Quando ele queimou o Luan, eu disse aqui, ó, conhecendo o Tite, o Luan tá fora da Copa. E ele espalhou também, já que tu estava falando desse negócio aí de comportamento, ele espalhou que o Marcelo Groi não tinha temperamento de seleção. Quando ele convocou o Marcelo Groi, ele não gostou. E aquele era um mau momento do Marcelo, de repente estava até encabulado. Porque o Marcelo, eu vou dizer, o Marcelo só não ficou. O Alisson só foi. O Alisson só foi titular. Sim, em 2010, só para. 4-3, Grêmio contra o Santos, técnico era o Dorival Júnior. Dorival Júnior. O Alisson só virou titular porque o Marcelo machucou também, porque o Marcelo era o primeiro reserva. Claro, exatamente. Claro, exatamente. O Marcelo era para ser titular na arrancada. De repente, tivesse firmado até antes. Né? Mas o Alisson acho que está bem, né? O Alisson, o goleiro se firmou, né? E chegou a esses valores estratosféricos. Eu vi poucos jogos do Alisson. Né? Tomou 8 em 2 jogos. Tomou 8. Mas os caras falam em 200 milhões e não querem vender ainda. A Roma diz que não quer vender nem por 200 milhões. Um time que precisa de dinheiro. Tem que estar pegando muito. Vamos ver. Copa do Mundo não tem como enganar. Copa do Mundo são os melhores. Apesar de que distribui bastante os melhores. É um torneio, né? E é um torneio, né? Não, e distribui bastante os melhores, né? Eu estou buscando aqui dados sobre a estreia do Ganso e a primeira informação que surge é justamente essa questão das críticas do Leão, mas dizendo, bom, o Leão criticava, mas então ele está assumindo um erro, porque em 2008, quando o Ganso subiu para o profissional do Santos... Leão ou Luxemburgo? O Leão, que ele tinha... Surgiu também uma questão parecida com essa do Luxemburgo com o Leão, dizendo que seria um grande erro dele também, porque em 2008... Na última vez que o Leão comandou o Santos, ele, em várias oportunidades, escalou os reservas e não colocava o Ganso. Ele tinha uma pegação. Então, ele foi o primeiro a trabalhar no grupo com o Ganso, mas não colocava de jeito nenhum. Ele nem gosta de brigar com um jogador assim, né? Mas ele era guri, né? O Leão gosta de brigar com cascudo. O Leão gosta de chegar e tirar o Tafarel do gol do Atlético Mineiro, mas como? Vai botar esse frangueiro do Paulo César. Paulo César é o meu goleiro. O Leão defendia... Como? O goleiro da seleção, não. Reserva. Chega no Inter, o Inter vai ser rebaixado. Tira o líder do time, tira o Dunga. Isso parece uma coisa, mas não é nascido ainda, quando o Alberto veio da seleção brasileira e perdeu, não teve nem o contrato renovado pelo Grêmio. Teria sido o goleiro na Copa do Mundo de 70, porque era infinitamente melhor. Levaram o Félix, que o Félix. Não tinha outro. Félix e Ato jogaram a Copa do Mundo. Sim. Só porque o time era muito bom. Olha, o terceiro goleiro foi o Leão. O Alberto foi convocado, voltou para o Grêmio, não renovaram o contrato. Ele ficou sem jogar e praticamente acabou ali. A carreira dele, né? Tem coisas incríveis na história do futebol, né? Incríveis. Teve uma vez, lá no programa lá da Rádio Guaíba, nós estávamos discutindo e estava o Nelson Almeida. Porque o contrato anterior, e ele sentiu que eu ia falar do Alberto, ele já, o Almeida é muito malandro, já pulou na frente. O único caso é do Alberto. Mas não tinha nada a ver com o Almeida, né? O Almeida chegou no Grêmio em 76. Não, é porque ele sabia o caso. Não. Aliás, em 76, vocês podem até me corrigir na história aí,
Nelson Almeida e Fábio Koff começaram a formar o time de 77, que culminou com a vinda do Tele, que também tinha seus conhecimentos, e indicou os jogadores certos para as posições certas. Tirou o Tarcísio de centroavante, botou como ponteiro e aposentou 4 laterais esquerdos do Internacional. E outra coisa, indicou o Berdan, né? Indicou o Berdan. Ali foi a mudança. E o André Catimba, né? Aí todo meteu aquele time. Tarcísio, Trouxe o Éder, André que era um guri do América. Por favor. E ele veio de Minas Gerais. Né? Ele não veio do Atlético, ele veio do América? Não, veio do América. Acho que ele era categoria de base. O Éder foi pro Atlético e veio o Paulo Isidoro. Que também foi uma boa troca. Claro, virou campeão brasileiro. Sim, e fez o gol lá no Uruguai, aquela vez que o juiz, o bandeirinha, quebrou o braço, lembra? Grêmio Penharol. Mas tinha um jogador do Grêmio em 81 que eu gostava, não mais do que o Paulo Isidoro, porque o Paulo Isidoro era extraordinário. Não, o Oswaldo não jogou em 81, mas eu gostava era do Wilson Tadei. Não, o Oswaldo jogou em 81 na Ponte Preta, jogou contra o Grêmio. Depois veio pra cá. Eu gostava do Wilson Tadei. Esse jogava o Wilson muito. Tadei me lembrava o Mário Sérgio. Ninguém tomava a bola dele. É verdade. Chegava nele... Bom, agora tá ajeitado, vai sair gol, vai sair jogada. Que careca inteligente. É verdade. E no Inter ele não foi bem. Depois, 84, se não me engano. Ele voltou pro Internacional, deu uma circulada, voltou pro Inter, mas não foi bem. Foi campeão gaúcho no Inter, mas não foi um cara que chamou a atenção. Passou pelo Inter. Tanto é que tu nem lembra. Não lembrava dele. Não lembrava também. Passou muito. Também não lembrava. Já que você citou o Inter, eu sempre fui muito ouvinte de rádio, leitor de jornal, eu lembro dessas coisas. Já que você citou o Inter, o doutor Guilherme Caputo, médico do clube, falou agora há pouco sobre a situação do D'Alessandro, que está fora do jogo por conta de inchou o tornozelo esquerdo dele, segundo o doutor Caputo. Durante o treino de ontem... durante o treino de ontem, inchou o tornozelo do D'Alessandro e o departamento médico preferiu por deixar ele fora do jogo de hoje. O D'Alessandro está, inclusive, com dificuldades para caminhar, segundo o médico, e será reavaliado diariamente agora. Se foi o lance do Camilo ou não saberemos. Depois que o D'Alessandro não foi escalado e fez aquecimento, é aquelas coisas que diz assim, eu vou morrer e não vou ver tudo na vida. Mas ele ficou no banco, né? Mas fez aquecimento, estava ali saltitando, pulando. Eu acho que ele não compactuou com a retranca. Ou nós jogamos pelo menos para ter alguma coragem ou mentir. Mas eu vou dizer assim, eu acho que não é nem a questão do Bitiri. Tá? Estamos aqui todo mundo, né? Estamos pirando aqui um pouco, cheio de tese. O que pode ter acontecido é o seguinte, podem ter se dado conta de que o esquema com ele jogando, seria difícil montar o esquema que o Inter tinha pensado para o Grenal. Não funcionaria a retranca. Não funcionaria do mesmo jeito com ele. Pode ser. Então, pode ser que assim, não é, eu não quero jogar, não é uma coisa de recusar, não, Alessandro, o esquema não vai funcionar. Então, nós temos que criar alguma coisa, nós não podemos chegar e dizer, vou te tirar porque o esquema não vai funcionar contigo. Não, então vamos criar alguma coisa. Deixa eu te preservar aqui. A preservação de todo mundo. Mas, ele teria que concordar com isso. Mas, claro. Imagino que ele não concordaria. Não sei. Mas eu vou dizer uma coisa, se é em benefício do clube... Ele é ouvido. Mas se é em benefício do clube, isso... É uma combinação que eu acho que se faz. Vamos ser sinceros, tem como enfrentar o Grêmio e anular o time do Grêmio sem ser com um sistema defensivo assim? O Paraná fez a mesma coisa. É o único jeito. E aquele terceiro Grenal é difícil de tomar como exemplo, porque o Renato não deixaria o Arthur na reserva e colocaria o Cícero. Aquele dos 2-0, tu diz? O Grêmio tinha Bressan e Kahneman. E estava jogando se atrapalharam no primeiro tempo inteiro. E estava jogando com um placar de 3-0. É uma outra. E outra, aquele jogo ali, era assim, o Internacional entrou, e isso se falou muito depois quase também. Fez o terceiro. E o Internacional entrou assim, esse é o jogo da minha vida. A motivação ia ter que ser, não ia conseguir, todo mundo encontrou um ritmo de jogo. Não, é porque ali... Eu mesmo disse que se escalasse ali ele não poderia jogar retrancado porque estava perdendo de 3-0. E outra coisa... Foi 2-0 e podia ter sido 2-2, 2-1. Não, e foi assim, foi um jogo da motivação. Acho que o Inter entrou, a questão da motivação ali foi muito importante. E aquilo ali, assim, o Inter deu ali 110%. Só que ninguém consegue, em qualquer lugar, em qualquer atividade, dar 100%, 110%. Jogar esse tempo inteiro. Só para lembrar uma coisa para vocês a respeito de técnico da seleção, que vocês estavam falando aí, Neymar e Ganso e tal. Em 1968... o João Saldanha disse que não escalaria o Pelé e o Tostão juntos, porque eles não podiam jogar juntos. Imagina. E aí, houve uma campanha. Eu me lembro que a gente abastecia nos postos Shell e ganhava um negocinho ali, que era Pelé e Tostão juntos. Houve uma campanha
para que o Tostão jogasse ao lado do Pelé. Já queriam derrubar o João Saldanha, tá vendo? Isso é as multinacionais, a Shell fazendo a campanha para derrubar, porque o João Saldanha era gaúcho e comunista. Depois a culpa ficou com o Médici. Intervenção, viu? Estrangeira na seleção. E o Médici e que azar que convocasse o Dario. E que ruim que foi essa intervenção. Essa intervenção, né? Perfeita, que ruim. né? E outra Ajeitaram para coisa, todo mundo, hein? quem é que o general queria contratar? Queria que convocasse? Ele não quis, né? Para o lugar de quem? Do Tostão. Tostão é o 9. Não, mas não sei, acho que ele queria que fosse também, mas ele tirou alguém. Ele queria, não interessava quem, eu não sei quem é que caiu fora. Era um desses. Assim. Mas Paulo César foi. Foi? Eu não sei quem é que ele tirou alguém. O que o general pediu foi. Mas é o Dario? O Dario foi? Ele queria o Dario. Mas foi? Foi aquela seleção? Ganhou o Fusca do Tava lá embaixo, tava lá no... Mas não jogou. Não jogou nenhum. Claro que não. Ele ficou sentado lá do Zagallo. Lá. Dario ganhou o Fusca do Maluf. O Maluf deu um Fusca para cada um na volta. Já naquela Perdeu agora, né? Perdeu agora há pouco tempo que foi julgado e perdeu. Foi julgado, ele acho que foi agora há pouco tempo. Essa ida da Copa eu de acho, eu tenho a impressão faz que sim. uns anos. Não, já faz uns 4, 5 anos. Mas é pouco tempo, é coisa dos anos 2000. Que ele foi julgado e foi condenado. É verdade. Um Fusca para cada um. É uma laje também. Né? E pouca gente tinha carro no Brasil. Sim. O Fusca era um baita carro. Não. Pô, e aí tem uma coisa, né? Outra coisa, o Everaldo só jogou aquela Copa porque ele o amarelo. O titular era o Rildo. Não, era o Marco Antônio que amarelou. Era o Marco Antônio. Não, o Rildo foi na Copa anterior. E aí tiraram. Aí dizem que teria havido uma... Marco Antônio. Aí diz que aí alguns jogadores, Clodoaldo, acho que algumas lideranças chegaram aqui, ó. Tem que ser o... Aí não dá. E ele quase fez um gol. Aí não dá. E foi muito bem, Everaldo. Foi bem. Mas lembra uma bola que ele errou e que o cara... Acho que foi contra a Inglaterra, não foi? Que o cara... Ele deu uma rosqueada e a bola caiu no pé do inglês, não foi? Que o cara... Mas eu não lembro. Foi. Teve um lance assim que ia ser uma tinha 7 anos, né? Todos os detalhes. Eu tinha 4, eu não me lembro. Já que a gente está no clima de Copa do Mundo, Rec, a Federação Internacional dos Jogadores de Futebol está pedindo para a FIFA para que seja revista a situação do Guerreiro. E ontem assinaram junto... Há um clamor já. Há um clamor. Federação Sindical. Seria A Federação é como se fosse um grande sindicato global. E ontem se associaram a esse pedido da Federação de Jogadores os capitães de França, Dinamarca e Austrália, que são os adversários do Peru no grupo C da Copa. Qual é a acusação que tem contra o Paulo Guerreiro? Eu acho que é chá de coca. Chá de coca, que ele teria se descuidado. Que foi a mesma do Zete. A situação do Guerreiro... Quem conhece o Zete sabe que o Zete jamais cheiraria. A situação do Guerreiro, Marco, é mais ou menos... sóbrio até hoje, nunca teve um problema na vida. Aí foi tomar chá de coca lá. A situação do Guerreiro é mais ou menos assim, ó, Marco. Ele bebeu chá, ele admite que bebeu chá. Eu tomei chá de coca o dia inteiro em La Paz. Ele tomou chá... Eu andava sempre topado. Não fez antidoping. Não fez antidoping, não tinha pra reportagem na época. Mas não tem como resistir. Mas explica muita coisa. Explica muito. Aquela correria e tudo mais. Não, mas sem chá de coca não tem como resistir. Mas assim... Ainda trouxe uma caixinha. Não pode, cara. No avião não aconteceu nada. Não, mas Marco... Desculpe o seguinte. Marco. Se tu tem um produto, uma substância, que é prima irmã, vamos usar esse termo, não pode. Fim, ninguém... Não, mas Marco, a defesa do Guerreiro... Eu tomei. A defesa do Guerreiro aposta na tese, ou defende a tese, de que ele não ingeriu o chá de coca. De que houve uma contaminação. Ele admite que bebeu chá na concentração do Peru em 2 momentos. Em um momento... 90% de chance de chá de coca. Em um momento entregaram um saquinho fechado para ele. No apartamento, eles deixam ali pro cara... Minha cabeça era uma orquestra. Mas me desculpa, tem no apartamento... Só um minuto, Maurício, porque isso do apartamento é uma coisa que é interessante. Se é uma coisa que tinha no apartamento, não é bem assim, porque qualquer delegação, quando vai... Passa as informações. Não. O apartamento que a gente ficava, que a delegação do Grêmio ficava, só tinha água mineral no frigobar e não tinha nada mais. Tá, mas e aí no outro dia a mulher vai limpar e já... Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não, mas, Marco... Isso aí é sementinha de papoula. Não, mas Marco... Eu tinha chá de coca no quarto
e andava com a garrafinha onde eu ia. Isso é uma outra situação. Não, mas é outra situação. Uma pessoa com... Não, mas Marco... Qual é o jogador, ainda mais do Peru, que não sabe que não pode tomar chá de coca? Não, mas Marco, aí é que tá o que defende... Chimarrão o que defende envenenado, o quê? não pode ser? Mas vem cá, se tu souber. Mas vem cá, se tu souber. Marco, ele alega que não sabia. A situação do Guerreiro é a seguinte, ele diz, olha... Eu comprei no aeroporto para trazer para cá uma caixinha e trouxe. Mas... Distribuí chá de coca para todo mundo. Que beleza. Bom, a gente ficou bem feliz com isso. Olha aqui, o Guerreiro... Mas é um chazinho, Sim. tipo camomila? Sim, negócio? um pacotinho de chá normal. O Guerreiro diz que tomou chás liberados pela Confederação Peruana em 2 períodos na concentração. Em um deles, levaram o chá num saquinho, só que ele não viu qual era o saquinho. Chegaram, eu quero tomar um chá. Chegou, serviu um saquinho. Para! Esse é o primeiro momento. O segundo momento, segundo a defesa do Guerreiro, já estava no bule. Vacinado com esse negócio. O chá estava no bule já, não foi nem o saquinho. Já pegaram do bule e serviram. O CAS, ou TAS, como queiram, depende do idioma, decidiu por ampliar a punição ao Guerreiro, porque na visão do tribunal ele foi imprudente, porque ele não perguntou de que era o chá. E só ele alega e só que... Esse TAS é brincadeira, né, tio? Ele alega... Esse bullying era só pra ele. Tinha outras pessoas, não atletas. E como... É que talvez não tenham feito pode não ser pego no antidoping. E outra, Marco, ele alega assim, ó, ele pediu para pessoas da confederação para tomar um chá. Ele não pediu o chá de coca e eles defendem que é no... A defesa força um pouco. A defesa acredita que estava... O bule tinha resquícios do chá anterior e por isso que pegaram. Casualmente é um produto que melhora o rendimento do jogador. Não, isso não melhora. Não, como não? Chá de coca, não. Tia, mas só um pouquinho... Tu não te sentisse melhor não, lá? eu tava com a minha cabeça era uma escola de samba. Eu quero saber o seguinte. Mas aí era o teu retorno alto. Tu não te sentiste melhor lá? Me senti... Aquilo ali fazia com que eu conseguisse caminhar. Eu tomava 2 aspirinas e 1 litro de chá de coca. Mas vem cá, se tu parasse de beber na noite anterior, tu não ia ter essa ressaca toda. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu caminhava na Bolívia. Tá, cuidado que... Olha a câmera ali, ó. Carregando o fio. Aí depois, e com chá de coca, como é que era? Era instrução pra caminhar assim. E com chá de coca, como é que era depois? Aí eu começava, dava... Mas é... Carregando mala com fio e tudo mais. Só um pouquinho. Chá de coca, se tomar, aparece como no exame? Sim, aparece aparece pela substância da cocaína. Olha, isso aí é que nem o pãozinho com papoula. É que nem o pãozinho com papoula. 5 quilos de papoula. É o único caso. O cara tinha que ter 200 toneladas de sementinha de papoula. Aí vem um laudo lá de um médico meio misterioso aí e pimba. Para! Foi no avião. Para! Não, foi no aeroporto, foi no hotel. Foi no hotel? Acho que foi no café da manhã no hotel na Bahia, acho que não era uma coisa assim, acho que era uma coisa parecida com isso. Aí tá foi um medicamento que ele ingeriu, o Anderson também, que não podia ter ingerido. Aí enfiaram não pode. Fim, acabou. Não pode. É doping, não pode. Bom, mas o Guerreiro foi punido por um prazo e ampliaram, né? Mas eu não estou nem discutindo prazo, eu estou dizendo o seguinte, eu não sei se a punição deveria ser 6 meses, 14 meses, isso não importa, eu estou dizendo o seguinte, foi pego, vai ter que ser punido. Foi o Dirceu Lopes que saiu para entrar o Darinho. Mas tu imagina, o pessoal sabe tudo aqui, ó. Só um canetaço do general daquela época para fazer isso. Agora tá tendo aí, tá passando na televisão. Tá passando agora 10 por 10, acho que é acho que na TV Cultura e na Esporte Interativo, tá passando passou acho que no final de semana, sábado, acho que eu peguei zapeando já perto do final. Programa sobre o Dirceu Lopes. 10 por 10, acho que é o nome. Todos os camisas 10. É isso aí, acho que é. Olha que época aquela. Pelé, Dirceu Lopes, Ademir da Guia. Bom, Gerson era 8, era pelo outro lado, mas meio. Carpegiani um pouco depois. Rivelino jogava com a 10. O Caju jogava com a 10 também. Todo mundo jogava com a 10. O Gerson no São Paulo jogava um pouco mais adiantado. E ajeitaram para todos eles, né? O Rivelino jogou o Gerson, jogou o Clodoaldo, o Piazza virou zagueiro. Não tinha, em compensação não tinha zagueiro, né? Não tinha zagueiro. O Brito, mas Piazza, era uma época, mas é assim, é óbvio que não dá nem para tirar o meio. Brincadeira que fazia. Mas era uma época, como diria o Filipão, de que se amarrava cachorro com linguiça. Cara, tu via os caras jogando. Até a narração era diferente. Os caras chegavam no intervalo do jogo, acendiam o cigarro no vestiário. Fumavam um cigarro no vestiário. A preparação física era... A narração era assim, Clodoaldo domina.
vislumbra. Dava tempo de fazer isso em para rádio. Carlos Alberto. Isso no rádio dava pra fazer. Carlos Alberto recebe. Olha, Vai para pensar Rei nisso Veleno. hoje, não. Rei Sabe Veleno. um dos lances bonitos do futebol, já que nós estamos falando, foi um jogo Grêmio e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Foi 3-0 pro Grêmio. Tem uma jogada que, olha, eu gostaria, que passou no canal 100, que eu vi no cinema como trailer dos filmes. Sim. E é em preto e branco ainda, imagina. E tinha uma jogada sensacional do Tarcísio, que ele dá um toque na frente pela direita, quando ele começou a jogar pela direita, e que o jogador do Botafogo vai dar uma tesoura na perna dele e ele salta. Então ele passa por cima do jogador, que deu o carrinho nele, salta, pega e faz o gol. Ou cruza para fazer o gol. Muito. E eu já procurei esse jogo no canal 100 e nunca achei, mas um lance muito bonito. O Tarcísio, um cara que merece todo o sucesso que teve. Que baita cara. Gente, né? E se corrigiu dos probleminhas que tinha. E hoje ajuda todo mundo. E eu vou dizer uma coisa aqui que pouquíssima gente sabe. Acho que quem sabe não está, quem sabia não está vivo. Quando ele veio para o Grêmio, ele veio do América. 73, deixou o Pontes caído. E ele, naquele final, ele tinha muita dificuldade de jogar, não vinha rendendo e tal. Ele tinha... E aí foram fazer lá uns exames nele e ele tinha uma série de problemas de saúde que precisavam ser tratados e que logo depois que se fez aquilo, ele estourou no Grêmio e a partir dali nunca mais parou. Mas ele tinha problemas de saúde que os médicos não tinham detectado. Mas ele conta cada história, né? Que o sonho dele era jogar no Maracanã. Quando ele estreou no Maracanã, jogou a primeira partida do Maracanã e fez o gol, disse que ele não sabia o que fazer. O que eu faço agora? Corro para minha torcida, pulava. Quem é que foi a dupla de zaga? Agora nós estamos falando do passado, nem vale a pena. Você vai falar do Inter? Não, da seleção de 66. Mauro? Bellini e Mauro? Não, 66 Bellini, acho que já não estava mais, não. Acho que não estava mais. 58, 60. Mauro. Né? Vem, Maurício. Vou buscar aqui, 66. Pergunta do Dr. Google aí. Dr. Google daqui a pouco responde. Foi aquela seleção de 66? Olha aqui, eu só vou cantar a musiquinha para vocês. 66 que perguntou? 66. Não, aí 66. Convocaram 40. 40 convocados. Tinha 4 seleções. A musiquinha que se cantava na rua, lá em 58, 62, são muito guri, não sabem disso. Eu sou de 66. Eita, esquadrão de ouro, é bom de samba, é bom de cor. Eita, esquadrão de ouro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eu me lembro disso, sabe aonde? Na José do Patrocínio, na comemoração de 62. Eu tinha 4, 5 anos, coisa que marca assim, né? Tu tá velho aí, né? Eu não estava nascido ainda. Eu estava ali pela José do Patrocínio também, mas não era nascido ainda. Ou estava no meu pai ou na minha mãe, que eram por ali. Olha aqui, ó. Um pedacinho em cada um, né? Clayton de Porto Alegre diz que eu sou muito mal educado, porque eu não deixo o Maurício falar. O Maurício fica pesquisando. Mas tu fica mas tu sacaneia o Maurício. Eu tô falando alguma coisa e tu agora, interrompe 10 vezes. É verdade. Não, agora uma coisa é a seguinte, eles mentem juntos. Hoje eu fiquei impressionado aqui. Tem postagem segunda, terça-feira aqui, sexta-feira. Como é que eu vou dar o marco, rapaz? O cara quer que toda vez que eu fale do Grenal de 2-0, o Inter ganhou, que o Bressan fez um pênalti burro. Não, mas o Grêmio classificou. O detalhe é esse. Sim. A tese é essa. E tu tá fazendo o que ele quer. Falou de novo. E falei, mas ele não assinou, não deu nada aí. Deve ser o Beto Tital lá. Deve ser o Beto Tital. Vai provocar o homem. O homem foi falar comigo no velório do Dr. Fábio Koff lá. Eu sou existe. Surgiu. Ele disse, eu sou o Beto Não Tital. é o fantasma. Faz só um pouquinho. Tu tava num velório, podia ser um fantasma. Não. Eu já apareci no Correio do Povo ali do lado do caixão. Viu a foto do Correio? Eu tô ali olhando pro esquife. Olhando ali pro Dr. Fábio, tô ali a foto do lado do Correio. Teu amigo Wilton Mombach escolheu a foto. Mas aí... Mas Serginho... Não, é verdade. Não, o alemão que escolheu a foto. Mas nem notou de certo quem era. Claro que notou, editor. Como é que tá dizendo que o cara não notou? O cara é editor, ele tem que observar o que ele tá fazendo. Tá corneteando aí. Não, mas aqui, ó. O Ricardinho Juste. Eu sei como é que se baixa a foto, às vezes. Ou o Ricardinho Juste também pode ter, que é editor de fotografia. O Ricardinho Juste foi quem tirou a foto. E aí ele é o editor. Ele tá de editor de fotografia, o Ricardo, não tá? Eu acho que sim. Mas aí é o seguinte, eu tô saindo, né? Eles, parei um pouquinho, deixa eu tirar uma foto contigo. Eu tirei. Agora eu quero me apresentar. Sou o Beto de Tal. Me mostra a foto, cadê a foto? Não, ele tirou. Quero conhecer o Beto de Tal. Tá invocado com o Beto de Tal. Mas é o cara que se diz. O cara, olha aqui, ó. Quem não põe nome pra mim. O cara é assim, eu sou o Marco Antônio Costa Souza, tu é o Luiz Carlos Rex, Serginho Schiller,
Maurício... Ele tem medo de ti, ele tem medo de ti. Pá, mesmo por quê? Eu já convidei ele para tomar café lá no meu escritório, não vai. Ué, só ele aparecer lá, vai ser muito bem recebido. Vamos ver aqui. Vamos lá. Boa noite. Hoje sim, teu programa está ótimo. Convidados educados e competentes. Não me convida mais o Alaor. Que barbaridade, que isso. Estão na bronca com a Laura, pô. Belaor, porra, rapaz. Não, já tá na Série A Laura, agora. Laura, Continua, o cara é meu. demais. Isso aí é o seguinte, vem cá. Tu nasce com o nome, tu fica com o nome. Adquiriu o nome por casamento, agora ficou. É Belaor. O Cristiano Silveira Paim tá nos criticando, porque só tem gremista no programa. Isso Pô, é verdade. Inclusive os Explica pro apresentadores. Cristiano que os colorados estão assistindo menos, o jogo. claro, vai ter um jogo do Inter hoje, não teria? Explica pra eles, explica pro... Não, é uma decisão inteligente. Boa noite. É visível que os árbitros têm medo do D'Alessandro. Isso é visto em qualquer outro jogador com as atitudes do D'Alessandro. Se é, qualquer outro jogador leva cartão. Sou gremista, mas vejo o mesmo jogo que vocês. Com a bola, o cara joga muito. Everaldo de Viamão, gremista. Mas é isso que nós estamos falando. Sim. Enquanto ele teve vitalidade, ele fazia a diferença. Hoje essa é a questão. Ele ainda faz a diferença? O Inter acha que sim. Fez 2 anos de contrato. Eu vou apostar contigo que o Everaldo tem próximo de 50 anos. 48, 49 anos. Pergunta pro Everaldo aí quantos anos ele tem que tu vai ver se ele não tem. Você é gremista? Já vai. Não, é um gurizão. Pode ser a falta do filho. Pode ser que seja pode ser Everaldo o Júnior. Everaldo Júnior. Pode ser, Por causa do nome? Claro. Não, mas isso aí vai ficar muito tempo. O Everaldo Tipo, que tem de Daiane, inesquecível. que tem de Daiane e de Daiane aí é impressionante. Não, né? e aí o Everaldo é inesquecível pra torcida do Grêmio. Tu fala por causa da moça aquela... Da princesa, né? Isso é uma injustiça, porque aquele cavalariço, ninguém botou o nome dele. Tio. Qual? Aquele lá, que namorava a princesa lá nas cocheiras do palácio. Isso é uma injustiça. Não, mas ué. Vem cá, isso é público. Esse esquema Nem de o jogo seguinte, e ninguém botou o nome de Camila. É. Tá? Não. Aliás, eu vou dizer o seguinte, eu se tivesse uma fábrica de OB, eu ia botar o nome de Camila Parks. Sim. Não, mas só um pouquinho, cara. O futuro rei da Inglaterra disse que queria ser o OB da mulher, vocês acham que isso não é nada? Não era nem o OB, ele queria ser o Tampax, que era o concorrente. É o Tampax ainda, melhor ainda. Não, é o OB ou é o Tampax? Tampax, ele queria ser. Era Tampax? Era. Na Inglaterra deve ter outro nome lá. Esse é gado. Que é não, olha aqui, ó. Pra traçar aquele dragão, o cara tem que ser macho, viu, tio? Não, o cara tem que ser bom, viu? Que língua solta. Hoje estão soltos. Olha aqui, ó. A Elo Veiga tá dando boa tarde, dizendo que tá com saudade de você na transmissão do Facebook, mas pode assistir todo dia agora. Boa tarde. Eu acho que é publicações que eu fazia. Não, é porque, enfim, a pessoa há muito tempo não via live e tudo mais. Largou o Facebook, né? Não, mas na verdade... Ele ficou vermelhinho, olha ali, ó. Onde é que tu tava hoje de tarde? Conta aqui pra nós. Mas é na live do Facebook, na transmissão ao vivo, rapaz. Toda? Aonde? Em casa. Porque só se parou, daqui a pouco parou de postar no Facebook, não sei. Eu tenho postado. A pessoa parou de receber, mas também tem o seguinte, Marco, todos nós estamos marcados na publicação. Saudade minha. Sim. Não, mas todos estamos marcados, pode ser saudade do Marco, pode ser saudade do Serginho. Esse esquema de jogo do Grêmio é enganador. O que adianta a maior posse de bola e não converter em gols? O Grêmio tem um defeito terrível, não chuta de fora da área. Quer entrar com bola e tudo. Fica o jogo todo no bate e volta. Sem falar no escanteio calça curta, que é aquele que dá para o companheiro do lado e não dá em nada. Ontem mesmo, a última bola do jogo, foi um escanteio calça curta, que de novo também não deu em nada. O gol do Ramiro terminou a partida. Ridículo. O gol do Ramiro contra o Monagas Marcos foi da onde? Pita. Ele chutou da onde? O Ramiro, o gol Não, do meio da rua. Não, e o do Ramiro? Não, e o outro do Michael, aquele, cara. Também. E o pênalti foi num cruzamento para a área. Mas uma coisa, Serginho, uma coisa é verdade. Chuta pouco de fora da área. Mas isso é o estilo de jogo. Ontem eu vou dizer, eu comecei a ver o jogo ontem, lá pela Santos o Grêmio estava fazendo alguma coisa que não é o normal. O Grêmio troca passe muito curto. E vai, volta. Às vezes até... E é bonito. Hoje a gente consegue ver e fica bonito porque acaba apresentando resultado. Vem atrai o adversário. Começo do jogo ontem, o Grêmio ficou 2 minutos e meio com a bola. O Paraná não tocou na bola. 2 minutos e meio num começo de partida. O Paraná não tocou na bola. Não queria que os caras se abram? Mas o José Doval tá na bronca aqui do jogo. Tá dizendo que não quer mais o Michael Suel. Não quer mais saber do Michael Suel no Grêmio. Mas o Renato acho que ainda vai dar mais uma chance. Porque ele não sabe o que está acontecendo lá. Ele não tem o PP inscrito
Ele não tem o Jael lesionado, ele não tem o Brocador lesionado, O André. ele não tem o André inscrito. Agora, esse negócio das lesões do Grêmio, tem algum equívoco lá, porque uma pode ser por azar, duas, mas essa quantidade houve algum, talvez pela necessidade. Mas acho que tem quanto? Mas tem três machucados, essa é uma situação. Daqui a pouco a quantidade de jogos foi obrigada. Everton, Arthur e Alisson. Esses três, né? E o Alisson se viu que foi lesão muscular por desgaste. O Michel agora também está nesse rol de lesionados. O Arthur, O Michel só volta depois da Copa. O Arthur tem uma. Ele sentiu nada. Quem que só volta depois O da Copa? Arthur. O Michel. O Arthur teve a seguinte situação. O Arthur, por exemplo, não fez uma pré-temporada, né? E o Se Alisson, a gente for olhar, o o Arthur Alisson estava machucado. Não, né? ele não fez a pré-temporada com o grupo, mas ele fez um trabalho de É pré-temporada. óbvio que sim, mas o que eu estou dizendo é isso. Ele não tem. Ele fez todo um trabalho de recuperação, mas ele tá diferente. Ele o passou Alisson um período chegou lesionado. jogando no Grêmio. Isso que eu quis dizer. O Alisson é o que mais jogou até aqui. Interessante esse comentário que esse telespectador fez aí do escanteio do Grêmio. O Grêmio deve ser um dos times com menor aproveitamento de escanteio. É impressionante. Meio que bate mal os escanteios. Se vocês olharem, os escanteios do Grêmio, em geral, são mal batidos. Em segundo lugar, esse escanteio de calça curta, eu concordo com ele. Vai lá, põe o zagueiro na área. O zagueiro vem lá de trás correndo. Põe na área. Aí bate calça curta, a bola volta lá pro que está na cabeça Não, da mas área. desculpa, Dá mas assim, contra-ataque, me desculpa, mas assim, eu acho que é o calça curta, não é o calça, é o toquezinho curto ali, mas normalmente a bola é lançada na área. E não dá em nada. É difícil. E tu sabe por quê? Eu até gostaria do levantamento, viu? Não, e tem uma coisa mais grave ainda. Quando parece que vão bater o calça curta, fica um atacante ali do lado. Sim. É o Luan que normalmente bate, o Alho, sei lá, um deles ali do lado. Ele não bate para ele tá fora da área, um atacante a mais dentro da área. Mas aí tu tá tirando um zagueiro. Tu tá tirando um marcador de dentro da área, que o cara vem ali para marcar. Já voltamos. O Nacional já está enfrentando a Chapecoense no Beira-Rio. A partida começou há 5 minutos. D'Alessandro com entorse no tornozelo, fora da partida. Danilo, Zeca Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Luca, Potker, Damião. 7 jogos, 3 vitórias da Chape, 2 do Internacional e 2 empates. No Grêmio, o Tricolor empatou ontem com o Paraná na Vila Capanema. É o atual 8º colocado no Campeonato Brasileiro, 9 pontos conquistados. Próximo compromisso, quarta-feira, 19h15, contra o Defensor na Arena pela Libertadores. Volante Michel sentiu lesão muscular no posterior da coxa direita e deve parar cerca de 40 dias. É outra lesão muscular, a propósito que nós estamos falando aqui. Defensor, Libertadores, Ceará fora Brasileirão, Fluminense em casa Brasileirão, Palmeiras em casa Brasileirão. A sequência do Grêmio. Os 6 que hoje estariam na Libertadores: Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense e América. Os 4 que estariam caindo: Atlético Paranaense, Bahia, Ceará e Paraná. O Inter está empatando com o Inter está empatando com a Chapecoense, está saindo da Eu estou numa dúvida se o Internacional vai ganhar de 2 ou de 3-0. 2 ou 3-0. Pode. Está mais confiante que muitos colorados. Né? Não. Tem muita gente apostando em crise aí na rede social. Que é nada, que bobagem. Outra coisa, não. Esse negócio de se perder não tem que trocar treinador nada, tem que seguir em frente, meu. Tem que ter personalidade, tem que acreditar. Olha a cara dele se rindo todo. Não podemos esquecer, né, Rec, que em 2016 o Marco Antônio era um dos que defendia que o Inter não cairia sob hipótese alguma. Mas aquilo era sarcasmo já voltamos. Não, aquilo ali era um desejo interno, assim, muito forte. Se o cara começa a dizer... Wagner aqui de Canoas, que o cobrador de escanteio está voltando em breve para o time do Grêmio, que é o Douglas, que sabe cobrar, mas agora não sei se ele vai querer cobrar escanteio. Tanto problema. Por que não vai querer? O Douglas está fazendo, quer fazer gol, quer ficar lá no... É o que estava dizendo o Marco Antônio. Coloca um bom lateral a bater. Sabe quem é que tem que escalar no time do Grêmio? O Rogerinho. Que bate na bola como ninguém. Mas é inacreditável. O Rogerião. Rogerião, o preparador físico. Não.
É o Rogério, tem razão. Mas qualquer preparador de goleiros tem que botar, tem que ser, os caras chutam. Não, mas o melhor que eu vi foi o Schneider. Mas olha aqui, ó. O Chiquinho também que tá no Atlético Mineiro hoje também chutava, cara, o Ilo. Chiquinho O Schneider, o que fazia com o Tafarel, dizia assim, e embaixo chutava no ângulo, e em cima chutava embaixo. Mas olha aqui, mas eu quero dizer uma coisa pra você. Se um treinador de goleiros, que tem lá os seus 50 anos, entre 40 e 50 anos, e não treina, é capaz de fazer isso, por que o jogador não consegue fazer? Não, porque só um pouquinho. Mas essa história... o cara chuta 1000 bolas. Mas essa história de que qualquer preparador de goleiros pode, o do Flamengo foi zoado aí nas redes sociais, porque não acertava uma. Bom, não sei, mas aí o cara não é... O Ilo... Não é preparador de o Ilo, goleiro. não sei se o Ilo pegava, o Ilo ia basear no escanteio. Ó, Serginho, vamos lá, vou lançar a bola na área agora, fazer cruzamento na área. De bico, ele dizia, vai perto na quina da área pequena área, com o pé direito e com o pé esquerdo. Mas se vocês olharem, o Rogerão, quando ali no aquecimento que ele faz com os goleiros, é impressionante. É impressionante. Como é que um jogador não consegue bater um escanteio? Eu não consigo entender. Me desculpa. Mas é porque o cara bate, o cara só faz aquilo ali. Coisa, ele não corre, ele não precisa fazer mais nada. Mas só um pouquinho, mas aquilo ali tem que saber fazer. Não, mas tinha bons batedores de escanteio. E outra coisa, mas assim, é de uma época em que realmente os caras treinavam. Só que assim, a preparação física não era tão forte. O Zico batia a falta, que era espetáculo. Terminava o treino, o Zico ficava batendo 50 faltas, 60 faltas, 70 faltas. Hoje tu não tem como tu fazer isso. Hoje é impossível. Fisicamente, o jogador não aguenta fazer isso. O jogador até quer, mas a comissão técnica segura. E mais uma coisa, quer ver o seguinte? Esse escanteio que não estoura, né? Olha, aqui tá falando um fã do Luan, mas o escanteio que ele bate é horroroso. É uma bola mascadinha, sem peso. O jogador cabeceia, a bola tem que vir com força, ação e reação. Tem que bater e voltar. E o Grêmio tem bons cabeceadores, hein? O Grêmio tem Jael, o Grêmio tem Kahneman, o Grêmio tem Jeromel. O Grêmio tem Cícero, que é um exímio cabeceador. E quantos gols faz o Grêmio de muito pouco. Escanteio? Fez um com o Cícero há poucos dias. Já voltamos. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, pelo 3061-6262, é o melhor custo-benefício de Porto Alegre. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Aquele abraço para o Domênico Vaca. Mandar um abraço também para o João Padeiro, né, que está sempre nos assistindo. Seu Chico. Seu Chico, Claudinho, Mota, Alexandre Mota. Estofaria Brasil, há mais de 45 anos no mercado. A Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou mande um WhatsApp agora. 99-441-4318. 99-441-4318. Pedidos@estofariabrasil.com.br. Não esqueça de dizer que estava assistindo o nosso Cadeira Estofaria Cativa. Brasil que faz para veículos? Faz reformas de estofados, externo, interno. É a mais antiga do Rio Grande do Sul. O REC, a doutora Dornelles. Doutora Dornelles me abandonou, né? Te abandonou? Abandonou. Mas uma hora vai voltar. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, televendas. Agora não, guarde esse número, né? Amanhã de manhã, né? 3466-6133. Acesse o site fache.com.br. Um grande abraço para o seu Wilson Fac, que é um dos principais líderes da nossa sociedade aqui em Canoas. Tá faltando a doutora Dornelles para levantar o morto aí depois do... Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar.
Ligue 24 horas, 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. Mais de 40 anos de credibilidade. Diga, Maurício. Atendendo Agora é que tinha que ver o treinador deles. Sim, na sequência. Claro. Clínica Erectus. Para levantar o morto. E vou Dr. Júlio, vou Dr. dizer uma coisa, não é que ela te deixou, é pior, ela te trocou. Ah, não, Daqui a pouco doutor Dornelles. concluiu o tratamento. Dornelles, venha amparar esse gringo aqui, olha a Será que cara a de doutora tristeza. Dornelles ainda está aqui no Rio Grande do Sul, porque ela é natural de Joinville? Ah. Diga aí. Copa de 66, Vai, vocês Maurício. perguntaram, a linha defensiva do Brasil tinha Fidelis, Brito, Orlando e Rildo. Brito e Orlando. Brito e seria. Orlando. Orlando zagueiro. acabou virou lateral direito do Que Vasco. zaga, hein? Que zaga, em compensação, o Ayrton jogando aqui no Grêmio, hein? É verdade. Falta de conhecimento do Conhecimento cenário. nada, ele foi convocado. Pelé tirou ele. Não foi Não, nem o Pelé isso. foi Não, no Santos. o Pelé dizia que ele foi o melhor marcador que ele teve. Mas a bronca não foi que não era com a história do passe dele de jogada ele ficou prensado na lateral e deu de Charles. Agora chama, como é que chama? Chaleira, de letra, né? Letra. Ah, de letra. né? Ah, é Ele verdade. deu por trás e entregou a mão do... Recuou a bola na mão do goleiro. Deu Acharam assim, que era escanteio. Caiu na mão do goleiro, o treinador chamou ele e dispensou, porque ali não era lugar de De brincadeira. brincadeira. É que ele só sabia fazer aquilo ali. Ele chegou aqui no Grêmio. Não, ele chegou aqui no Grêmio. Meu pai é o presidente do Grêmio. Disse: o que houve, Ayrton? Doutor, eu tenho mais confiança em fazer de Daquele letra jeito. do que se eu chutar a bola reta. Com o pé, com o categoria? pé trocado. Porque seria Estamos com o devendo pé. um intervalo ainda, né? Sim ou não? Não, já pagamos. Pagamos tudo, Tá. né? Gosta O- tanto de reclame. É bom o anúncio, hein? É bom o anúncio. Não, mas é que sabe o que é? Tem 3 intervalos gravados, a gente vai esticando, porque o programa tá bom, né? E aí eu perco o controle. 0-0 Internacional, 20 minutos do primeiro tempo. O Beira-Rio não tem muita gente, não. Torcida colorada, não se apavore. Vai ser 2 ou 3. Eu não consegui descobrir, mas vai ser 2 ou 3. Ele já tá no tambor. Ele começou assim em 2016. E Vai ser 2 ou 3. Me e cobra foi indo amanhã. até o final. Não cai, não cai, não cai. Os caras te marcaram. Tá? Olha- Principalmente o Belaor. Né? O Belaor marcou tanto que 3 meses depois de ter caído, ele dizia que não ia cair. O cara me mandou toda a convocação aqui, Maurício. Tu demorou 1h30. Aqui, ó. Gilmar, Mas tem muito Manga. amador. São 43 Que nomes. amadorismo, Pode ler né? todos aí já. Já diria o Antônio Augusto, mas é muito amadorismo desse Maurício. Mandou ó. aqui. Ah, não, ó. Mandou os Fidelis, Bellini, Brito, Altair, Orlando. Meio-campistas Lima, Denilson, Gerson, Zito. Atacantes Garrincha, Jairzinho, Alcindo, Silva, Tostão, Pelé, Edu e Paraná. E sabe, Técnico Vicente Fiola. já que Mandou o Nogueira lá já que de Novo citaram Hamburgo. o Alcindo, sabe que o Alcindo voltou de lá com a perna quebrada, né? E ele jogava só infiltrado. Um crime, né? Jogador jogar infiltrado é um crime, né? Não, O Alcindo jogou. Alcindo. Sim. E o Pelé pediu a contratação dele no Santos, né? Sim. É. Foi o Pelé que pediu. Olha aqui, ó. Rec, adoro esse programa. Fale quem foi Neném, Prancha e Tia Joana. Rafael Mezenga, diz que é nosso fã. Tia Joana. Tia Joana era do... Sim, mas eu acho que não é dessa época que ele tá falando, porque tem o Neném e o Prancha junto. Não, o Neném Prancha não era... A Neném Prancha era é um jogador só, tá não, certo. não, acho que não era jogador. Acho que não era... O Neném Prancha não era um personagem, um técnico do Nelson Gonçalves, Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro, que acho que era um filósofo de Neném Prancha. Maurício, O nome faz é alguma familiar. É. O nome é familiar. Maurício, faz alguma coisa, pesquisa na internet. Vê se tu acha dessa Vamos ver. Pro programa de hoje ainda, Maurício. Uns 15 minutos. Farei o possível. Não, tá nos acréscimos. Diz qual é o teu provedor de internet aí, Maurício. Foi pagar a conta ó, primeiro. Neném Prancha foi roupeiro, massagista, olheiro e técnico de Aí futebol. sim. Aí sim. Ganhou a alcunha de o filósofo do futebol de Armando Nogueira por suas frases engraçadas. Armando Nogueira ou Nelson Rodrigues? Armando Mas de repente Nogueira, os dois tá citavam. É. Eram contemporâneos. Rec tá de brincadeira com a torcida do Grêmio. Deixou para mexer no... o Renato, ele quer dizer. O Renato tá de brincadeira com a torcida do Grêmio. Deixou para mexer no time aos 30 minutos, só tocando bola para as laterais, sem nenhuma profundidade. Zé Verlang de Alvorada. Eu achei que ele ia mexer no intervalo, tirando o Michael Sué e colocando o PP. Achei. Já que o espectador pediu pra gente falar mais do Neném Prancha, foi ele que descobriu o Heleno de Freitas e o Júnior, hoje comentarista da TV Globo. Olha aí. Viu só? O que tem de recado O aqui é Heleno, brincadeira. mas foi longevo esse cara, hein, para ter descoberto... O Heleno de Para ter Freitas. descobrido, perdão. O Heleno de Freitas e o... Ele nasceu em 1906 e faleceu em 1976. Qual é a Tá, diferença entre tá, descobrido tá. e descoberto? Hã? Descoberto é sem cobertor? Não. Agora, alguma coisa aqui que é...
Tem a forma curta, descoberto e descobrido, a forma curta e a forma longa, os verbos com participio abundante. Quando o auxiliar é ter e haver, se usa a forma longa, descobrido. Haver descobrido, ter descobrido. Quando é com o auxiliar ser e estar, é descoberto, estar descoberto. Viu só? Tá vendo? Depois Quis levar, dessa- levei, mas tá bom, isso é bom. Ele já tinha me explicado isso aí. Ele fala certinho, esquecido. o Marco Antônio fala certinho. Bom, vocês preveem o que na sequência do Grêmio aí? O Grêmio vai ganhar do Defensor, né? Acho que sim. E Ceará. Eu acho que o Defensor já vem meio morto. Eu acho que o Grêmio... Apesar que o Defensor vem para buscar a vaga na Sul-Americana. Se o Monagas joga com o Centro em casa, já foi. Eu acho que o Grêmio tá com uma dificuldade agora, que é essa questão das lesões, né? Eu acho que isso aí vai ser... Na Libertadores eu até fico tranquilo. Depois para total a Libertadores agora. Só volta depois da Copa. Aí é uma outra Copa do Brasil situação. também parou. É isso aí, Então, agora, para o Campeonato Brasileiro, eu fico com um pouco de receio desse período do Grêmio até antes da parada para a Copa. Quantos Isso jogos? pode fazer... O ânimo São mais maior é 6 pós-Copa, jogos, né? né? Quantos São mais jogos? 6 jogos, né? Pelo Campeonato Brasileiro, Pelo quantos Campeonato tem? Brasileiro, mais 5 jogos, eu acho. É isso? Acho que são 7 jogos. Não, 7 não, com acho- a... Com o que já foi, não? Não, 7 Defensor. jogos com o Defensor. 6 Ah, não. do Não, Brasil. Seis Não, do vamos brasileiro. pensar Seis do brasileiro. Mais 6 pelo brasileiro. É. Isso. Qual é que são os jogos que o Grêmio tem pelo brasileiro? Brasileiro, vamos lá, na ordem. É porque tu pega assim, tu vai O pegar o Grêmio, Ceará o Grêmio lá. enfrenta o Ceará fora. Tá, tudo bem. Um time Depois que daqui a pouco joga com o Fluminense em casa, Acho que dá pra ganhar. Bahia de novo no Nordeste, 2 jogos em casa contra Palmeiras e América Mineiro e fecha a série contra o Sport Recife. São Lá. 6 do Brasileiro lá contra o Sport. O Bahia antes ou é depois do Palmeiras? Quando volta, Bahia é antes do Palmeiras. Lá. quando volta o brocador? Então vai intercalando o tempo Vai inteiro. intercalando. Não, é tem 2 jogos não, aqui. é assim, ó. É um jogo em Porto Alegre com o Defensor. Vai pro Nordeste e joga com Tá. o Ceará. Volta pra Porto Alegre numa quarta-feira, joga com o Fluminense. Volta. Vai pra Salvador, joga com o Bahia. Aí vem pra Porto Alegre, joga 2 jogos em Porto Alegre Palmeiras e vai e pra América Mineiro. Recife Bah. fechar essa série. Tá, o São Rec- 3 idas pro Nordeste. É com ruim a sequência. 21 Quanto dias. volta o brocador? Eu acho que agora, né? Ele E é tudo já quarta, tá domingo, treinando quarta, com domingo? bola. Já? Sim, aí vai ser quarta domingo. Quarta e jogos domingo a agora. Tá partir da próxima inscrito no Brasileiro. Na Libertadores, não. Na Libertadores não deu, acho que nem tempo de escrever, né? O Brocador. É. Ele veio Não, antes. não escreveu. O Brocador tá na escrito. Libertadores. Eu vou dizer pra vocês, Tá escrito. a Libertadores, sério, a Libertadores não me preocupa. Acho que o Grêmio ganha do Defensor aqui com esse time que jogou, por exemplo, contra o Paraná. Acho que o Grêmio ganha do Defensor aqui. É uma Até outra porque o Defensor competição não vem agora. do mesmo jeito. Né? O Defensor não vem do mesmo É. jeito. Mas lá já tomou problema uma saranda do todo- Grêmio. o problema todo, técnico eu acho que é- vibrava depois do jogo, fez de O problema que eu acho que tem pro Grêmio é depois é o Campeonato Brasileiro. Esse que pode fazer falta depois, mais adiante, né? Esse é o meu porque o receio. Grêmio tá em 8º hoje, né? Tá no limite. Que um abraço. Ontem eu estava na procissão de Santa Rita, que eu sou um devoto de Santa Rita, e apareceu lá ele não me disse o nome, mas eu sei que ele era carteiro lá em Ipanema antes, disse que assiste teu programa todos os dias. Muito obrigado. Vou dar um abraço para ele. Valeu. Cadeira Cativa, 40 anos de tradição, né? Ano que vem completa 40 anos. Começou lá na gloriosa TV Guaíba. Amanhã tem mais, a 1 da tarde, com o preliminar. Até lá.